Esqueceu a porta da salvação. Abra sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 9. Alguém sabe decorar esse versículo? João 10, 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Mais uma vez, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. A Bíblia é única. Há uma unidade. Muitas mensagens dos evangelhos bate com Atos, bate com as epístolas, bate com os salmos e assim vai. A Bíblia é fantástica, é perfeita. Jesus disse isso. E pouco tempo depois, aconteceu essa porta. O Senhor, Ele era um excelente mestre. E Ele usava as coisas do cotidiano para ensinar lições profundas. A gente lê esse versículo, parece tão simples, mas é de uma profundidade incrível. Todo o ensino de Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Ele falou que é a porta, o objeto que as pessoas conheciam na época dele. Por isso, quando ele disse que era a porta, ele já estava apontando para a cruz, para a atração nossa na cruz. Ele já estava dando um spoiler, um adiantamento daquilo que ia acontecer, sabe? Da graça da salvação ali na cruz. A salvação, essa graça salvadora, é quando Deus revela que fomos incluídos na morte e ressurreição em Cristo Jesus. Nós entramos em Cristo. É isso que Deus faz. Nós somos imersos, batizados lá naquela cruz, juntamente com Cristo. Isto é precioso para qualquer pecador. Aí está. Se alguém entrar por mim, será salvo. A salvação é isto, meus irmãos. É por Jesus. É dentro dele. É ser incluído nele. A distância entre a vida e a morte está em você crer que Deus, o Senhor, te atraiu e você foi incluído na morte e ressurreição de Cristo. Você participou, você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Aí está o Evangelho, que poucos sabem, poucos pregam. O versículo de João 10, 9 começa com: eu sou, disse Jesus. E no português é tão simples, né? Eu sou. Mas se você olhar no grego, é emi. É uma palavra poderosa, uma das palavras mais poderosas que há na Bíblia. Esse eu sou. No hebraico equivale àquele tetragrama YHWH, Yahvé. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus eterno. Jesus, aqui no Evangelho de João, apresenta-se várias vezes como eu sou. E os evangélicos leem: eu sou o caminho, a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a videira. E ele não sabe quem está falando. Jesus não está falando eu, Jesus, sou a porta, não. Ele está falando eu sou. E essa palavra tem a autoridade de Deus. Jesus está falando com Deus. É algo fortíssimo aqui. Quando nós olhamos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 15, Moisés estava sendo chamado para libertar o povo, e ele estava lá enrolando
mas Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Quem é o Senhor? Que nome que o Senhor tem? E ele queria saber. Aí Jesus fala assim: eu sou o que sou. Disse mais ainda: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A Bíblia não conta. Mas quando o Senhor fala com Moisés, eu tenho certeza que Moisés tremeu nas pernas. Eu tenho certeza. Se um dia eu encostar em Moisés lá em cima, eu vou perguntar a ele: mano, aquele dia você tremeu? Por que não foi hoje? No Velho Testamento, Marcos, quando o Senhor aparecia, e logo os caras falaram: nem eu vou morrer. Tanto temor, tão forte a presença do Senhor. Teofania é a aparição, a presença do Senhor. O Senhor não apareceu tantas vezes assim, mas apareceu para Moisés. A Bíblia fala que nunca houve mais nenhum profeta em que o Senhor falava cara a cara, face a face. Só Moisés. Esse foi um dos grandes homens que passou por este mundo. No capítulo 8 de João, nós encontramos pelo menos 3 vezes essa expressão: eu sou. 8:24. Vamos ler junto. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Na sua Bíblia está aí? Você sublinha aí. Isso é precioso demais, é poderoso demais. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu penso nele que muitas pessoas só vão conhecer Jesus quando nascerem de novo. Quando for levantado, vocês vão saber: eu sou Todo-Poderoso, o Deus. Mas aqueles judeus estavam questionando o Senhor. Eles não estavam querendo que Jesus, aquele Jesusinho simples, humilde de Nazaré, era o Messias, o ungido, o Cristo. Olha o nomezinho simples, só tem 12 pessoas com ele. Não deve ser, não. Os judeus não tinham vergonha de dizer na cara dele: Jesus foi perseguido. Jesus foi rejeitado. Isaías 53 fala que ele foi o homem mais rejeitado. João 8, 56 a 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por vê-lo no dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade que eu digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eita, que autoridade tinha Jesus. Ele falava. Os cabeções que não entendiam, viu, Marisa? Mas que ele falava para chacoalhar, ele falava. Não é qualquer um que usa. Você não encontra, Maria, ninguém que usa essa palavra senão o Senhor Jesus, porque só Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem autoridade para usar essa palavra. Você não vê Paulo, você não vê Moisés, você não vê Davi, você não vê Abraão, ninguém usou, só Jesus, porque Ele é Deus. Os judeus pegaram pedras 2 vezes para matar Jesus, porque Jesus não se fazia Deus. Os judeus não queriam que Jesus era Deus. Interessante, não precisa abrir, mas
no capítulo 18 de João, quando Jesus estava lá no Getsemane, e Judas veio com os soldados para prender Jesus, eles não sabiam quem era, perguntaram, e Jesus falou, sou eu. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens tudo caiu. É poderoso, Marcelo. Só uma palavra, sou eu. Rapaz, é por isso que eu falo que acho que Moisés tem Deus. É o Todo-Poderoso que está dizendo, se você entrar comigo, será salvo. A nossa atração e inclusão em Cristo é fundamental para a nossa salvação. Talvez quase ninguém está pegando isso. Talvez você tenha ouvido muitas vezes e não dá muita derrota. Mas eu sei que pelo Brasil afora tem muita gente querendo ouvir isso. Precisamos ouvir isso. Jesus Cristo, o crucificado, é a porta estreita da salvação. Mateus 7, 13 a 14. Mateus 7, de 13 a 14. Jesus disse, entrai! Ordem, imperativo, entrai pela porta estreita. A cruz é a porta estreita. Jesus Cristo e este crucificado é essa porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Ali, eu e a Marinha, nós fomos continuando na porta, no caminho apertado. Você também? Bom, Marinha, tem mais uma. Não, não. E o corintiano aí? O corintiano aí. E o corintiano aí? Você sabe que família isso não vai para o céu. Se não andar pelo caminho apertado. Você vai? Por séculos os homens procuram nas religiões a salvação, mas existe só uma porta estreita que conduz à salvação. E Jesus disse, eu sou a porta. Jesus Cristo, naquela cruz, se tornou a porta da salvação. Por isso Ele nos atraiu para si. A salvação é ato de Deus. Nada fizemos. Ele fez. Ele salva. Você só cria na palavra, nele. Cria que você morreu com Jesus Cristo e ressuscitou com Ele. A cruz é o portal da salvação eterna. Eu já falei da Isabela Lilias Proctor, na escotilha da cruz. Ela afirma várias vezes que o portão da vida, que o portão da salvação se encontra na morte juntamente com Cristo. Ela, o Atimoni, Tozer, Sprum, tantos homens que já passaram a pregar essa mensagem que eu estou pregando. Ter certeza. O pecado você infundiu, trouxe no homem uma mentalidade de que estão debaixo do juízo, por isso vão morrer. O homem vai chegando perto da morte e fica triste, sabe que está sendo punido pelo pecado. E Deus está ajudando ele.
Então a morte se tornou lugar. A humanidade, quase que no geral, algo medonho, o fim da vida. Acabou. Morreu? Acabou. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Não é? É isso que a maioria pensa. Mas eu acho maravilhoso, Marisa, porque Deus pega uma coisa que parece tão ruim, que é a morte, e transforma esse significado em algo profundo. Ele traz vida. Para Deus, a morte não é o fim, é o começo. Acho um evangelho espetacular quando você recebe a visão de Deus sobre a morte. Você não tem medo dela, você vê que ela é preciosa. Morro dia após dia, diz o apóstolo, 1 Coríntios 15. Que preciosidade essa mulher chamada Lília. Ela soube, entendeu a preciosidade da sua morte juntamente com Cristo. É verdade. Melhor estar lá no funeral do que. É verdade. Para quem crê na salvação, a morte é uma bênção, cara. A morte é uma bênção. Aleluia. É bem-vinda. Porque enquanto não houver a morte, Coríntios fala que nós não estaremos com o Senhor. É preciso. O corpo, as pessoas só olham o corpo, porque não nasceu do Espírito, não tem Espírito, então só se preocupa com o corpo, mas o corpo vai morrer, pois muitos não têm esperança. Mas nós que somos nascidos do Espírito, e Cristo habita conosco na nossa vida, esse corpinho, ó, irmãozinho, claro que você tem a responsabilidade de cuidar, mas não é tudo, não. O fim dele é o começo nosso. Podemos afirmar que a morte de cruz é o portão para a vida. E eu gosto da cruz porque não é um ato acabado. É um ato conclusivo. Aconteceu, mas é um ato contínuo. Dia a dia tome a sua cruz, disse Jesus. Nós temos que entender essa senda do Calvário, esse tomar a cruz. Essa igreja está demorando, porque alguns irmãozinhos não estão fazendo isso no dia a dia. Deus está esperando. Se você demorar, Ele vai puxar a tua orelha. Aprender a tomar a cruz dia após dia. A vida cristã é um contínuo morrer para si e um contínuo manifestar a vida de Jesus em nós. Tomar a cruz dia após dia é libertação da velha vida e do pecado e do mundo. É um processo contínuo da vida do cristão. Isso você tem que entender, meu irmão. A cruz é a porta que se fecha para a velha vida de pecado. Eu gosto disso. A cruz está me ajudando demais a não ser escravo do pecado, a não viver na prática do pecado. Este é um ponto importante que eu quero que você pegue nesta noite. Toda vez que você diz não ao pecado e toma a sua cruz, morre para si mesmo, seu desejo de pecar, você está indo em direção à vida. Morrer é ir em direção à vida. A natureza nos ensina isso. Eu já falei para vocês numa mensagem um tempo atrás. Nos países do hemisfério norte, quando chega o inverno, as árvores ficam sem folhas. Eu queria conhecer Central Park. Eu queria caminhar aquelas árvores e cheio de árvores sobre. No inverno morre tudo, né? Morre tudo.
Você não vê aquelas artes bonitas, não, Marisa? Mostra que é frio, então. Nós enxergamos, mas é um processo dentro da planta criada por Deus. Então, 2, 3 séculos atrás, os homens, as mulheres não tinham tablet, não tinham internet, não tinham Google. Eles não tinham como pesquisar tanto. Mas aqueles que eram piedosos, buscavam, estavam com o coração voltado para Deus, Deus usava a natureza para ensinar a mensagem da cruz. E Lilian Trotter foi uma dessas, ministrada pelo Espírito de Deus lá no seu espírito, a respeito da cruz, por meio da natureza. Ela diz que é um mecanismo, quando está se aproximando o inverno, aquelas folhas que já passaram, primavera, verão, outono, já começa a dar sinais de morte, fecha, para que a seiva não continue alimentando a velha vinha. Por isso, aquelas folhas secam, caem e morrem. E a cruz, ela opera isso na nossa vida. Fecha para que nós não continuemos alimentando o corpo do pecado. Para que nós não continuemos amando o pecado, alimentando o desejo de pecar. Eu gosto da cruz, ela vai tirando de dentro de nós aquele apego ao pecado. Nós vamos morrendo para o pecado. O velho homem é crucificado. Nós não vivemos mais na velha natureza. Nós não queremos mais. A cruz nos ajuda a fazer morrer a natureza terrena. E Colossenses 3,15, Deus dá ordem para isso. Por isso você e eu precisamos tomar a nossa cruz dia após dia. Mas a operação da cruz não fica só no matar o velho. Quando começa a primavera, aquele mecanismo que matou o velho que estava fechado, se abre agora para a nova, aquela que vai nascer, aquela folhinha pequenininha que começa a ser alimentada pela seiva. Ela começa, e na primavera você começa a enxergar novamente aquele verde, nova vida. Nova vida. A cruz não só mata o velho, mas alimenta o novo. É uma lição maravilhosa. Eu vejo isso, o que a Bíblia fala em Efésios e Colossenses, para nós despojarmos do velho homem, despirmos do velho homem e revestir o novo homem. Sem a cruz, a operação da cruz no dia a dia, não há como isso acontecer. Você precisa aprender uma coisa: quando o pecado quiser te seduzir, cruz. Você tem que colocar a cruz entre você e o pecado. Não. Você precisa aprender a morrer para o pecado. Isso é importantíssimo na sua vida, sempre, sempre. Que o pecado quer te seduzir? Não. Eu morro para mim. Senhor, toma minha cruz. Eu não quero. A cruz, ela opera para que a velha vida de pecados e o mundanismo não continue nos dominando. Eu gosto da operação da cruz, porque ela vai eliminando aquilo que é da velha criação e nos conduzindo para a nova criação. Ela vai nos libertando verdadeiramente. O agir da cruz nos despe do velho homem, como o inverno despe uma árvore das suas folhas. E eu quero dizer para essa igreja: a primavera chega.
Deus começou a podar para que essa igreja, o velho homem, morra. E essa igreja está no processo de morte, de desconstrução. Eu vejo isso. Sua vida está uma beleza, facinho, de boa, na canoa? Não? A sua está aberta, não? Nem porque precisa, a sua vida está mais de rosas, né? Não é legal? O ato está aberto, está afogado para aquele lado. Barriga, você de boa, né? Só a festona, né? Legume, você é uma de boa? Filhinha de papai, mulher de pastor, sempre de boa, Legume? Não? Agora o Coutinho, que é meu corintiano, é tranquilo, né, Marcos? Já começou no time, só começou a entrar no time. Marcão, Deus trata, e não é fácil, mas que dor, porque senão a gente morre cabeçudo. O homem ser o novo nascimento. A coisa é feia. Hoje, um amigo meu de 76 anos veio conversar comigo. Que na semana passada, um outro de 80 abandonou o time quando o time precisava dele e foi embora, não falou nada. E esse de 76 anos estava bravo. Onde já se viu, né? E ficou falando mal desse companheiro de time para mim. E depois eu ouvi ele falando mais 4 vezes para 4 pessoas ali perto. 76 anos. E eu achava que ele era tão bom. Também, eu não tenho que quando nós vivemos no velho mundo, não importa a idade, a gente é muito mal. É muito mal. Por isso que Deus trata com o velho homem naquela cruz. Por isso que Deus está tratando com a cruz a tua vida. Eu gostaria que todos os velhinhos e as velhinhas desta igreja sejam tratadas de tal maneira que depois de 60 todas são parecidas com Cristo. Irmãos, quando caem as folhas, tudo se vê, não tem graça. A árvore tudo pelada. Quando começa o tratamento, começa a cair. Cair o amor próprio, justiça própria, e um monte de coisa. E por um tempo, a coisa fica feia. Por um tempo, nós não gostamos nem de ver nesse período. Quando pensa que vai melhorar, piora mais ainda. E quando pensa que vai acabar, não acaba. Oh, até quando, Senhor? Mas eu gostaria, irmãos, que apesar desse tempo de morte, de esterilidade, de deserto, de cruz tratando esta igreja, que vocês creiam que há uma ressurreição. No tempo dele. A gente muitas vezes fica aqui meio desanimado. Nossa, um pingadinho de gente. Imagina eu aqui pregando mesmo para vocês. E não é de agora não, já passou muito tempo. Parece tudo parado, tudo borão no chão, mas ainda bem que você não faltou, viu?
A Márcia e Iago também têm sido muito fiéis ao longo dos deles. Valtinho e Cira também, viu? Muito bom. Marinho, Andrei, Marcos, Marisa. Muito bom, muito bom. Esse tempo é um tempo de deserto, de desconstrução. Parece que a gente está passando pelo vale. E às vezes a gente fica depressivo. Nada melhora, nada muda. Mas espera, viu, meus irmãos? Vai haver mudança. Vai haver mudança. Quero que você continue crendo. Não desanime, igreja. Não desanime. Eu estou pulando um monte de coisa aqui, mas depois vocês vão ver. Mas não desanime. Eu dando ênfase nisso. Você não desanima. Tá bom? Amém? Amém. Vai abandonar? Não tem outro. Não tem outro. Agora, o flamenguista ficou preocupado, viu, Valtinho? Esse é perigoso. Você tem perseverado. Se perseverar até o fim, a alma desse Jesus. Amém. Marcos, 26. Tá bom. Quero te ver lá, viu? Deus sabe, né? Para dar fruto tem que podar, viu? Para edificar tem que derrubar primeiro. O velho não presta. Tem que implodir. E esse é o tempo que Deus está limpando. Vamos crer que Ele vai edificar nós. De vez em quando eu sinto uma alegria e tenho umas certas visões da coisa crescendo. Não sei quando. Tempo dele. Você não desiste, tá, irmãozinho? Nós somos criados para o louvor, para a glória de Deus. O trabalhar da cruz é maravilhoso, a gente não vê muito mas há uma transformação, eu sei disso. Quando você pega uma pedra e deixa exposta ao sol, o que acontece com ela? Fica quente. Ela absorve o calor. Eu quero para mim. Pedra. Sim? Verdade? Verdade. E o diamante? Quando coloca no sol, o que ela faz? O que ela faz? Ela fica quentinha igual a pedra. Ela reflete. Para que outros vejam. Dá para entender? Diferente. Nós nascemos pedra dura. E a cruz tem que transformar em um diamante que reflete a glória de Deus. Por isso Deus está trabalhando na tua vida. Entende? Ele não erra. Eu já contei para vocês essa ilustração que encontraram na África um grande diamante, lembra? E a coroa Pedro na terra comprou. E colocaram na mão de um lapidador talentoso para colocar na coroação, na apresentação da rainha da Inglaterra, aquele diamante maravilhoso. E aí, depois de muito estudar, aquele lapidador cortou. E quando ele cortou, os críticos caíram em cima. Você está estragando, você não é competente, você é isso, aquilo. Ele não falou nada, continuou trabalhando. E colocou o diamante na coroa da rainha. No dia que ela foi apresentada, todo mundo ficou boquiaberto e ver aquele diamante inocente, lindo. Os críticos se calaram. Aquele homem era um lapidador
Deus. Para mim, é Jesus Cristo. Ele sabe me botar na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, da maneira certa. Ele sabe podar você, a mim, o tempo todo. Ele sabe trabalhar com essa igreja. Ele está trabalhando, Ele está lapidando, Ele está tirando, Ele está destruindo muitas coisas, está colocando por terra um monte de coisa. Aleluia! Eu creio que nós vamos brilhar para a glória de Deus. Eu creio. De oração no tempo. 9h. Amanhã, às 2h. Você fala assim: eu quero segunda de manhã. Você consegue? Não? Por que não? Entre 2h e 10h tem o quê? Tem o quê? O que tem? A noite. É a noite. Você não pode chegar nele no amanhã, na manhã, adiante, sem antes passar pela noite. Sim. Sim. Depois da morte tem o quê? Tudo. Muitos sempre estavam tristes porque Jesus tinha morrido e estava sepultado. Essa é a hora de todo mundo. A gente não vê nada, mas está tudo parado, não muda nada, né, Márcia? Não muda nada, só o cabelo que cai, parece que continua a mesma coisa. Tudo muda. Mas quando Jesus ressuscitou, os espíritos se alegraram. Antes da ressurreição, houve um túmulo. Não desanime. Precisa. Eu confesso que muitas vezes eu fiquei desanimado. Mas quando o Espírito começou a falar no meu coração ainda, mesmo não vendo, eu disse: eu creio. Eu confio. Tu estás operando a morte. Isso é bem-vindo. Louvado seja Deus. Está fazendo isso conosco. Por quê? Porque Ele intenta levar esta igreja para a glória. Eu creio que após a morte há gloriosa ressurreição. E eu estou esperando. Crucificado, creio no poder da ressurreição. Eu creio. Não vou desistir. Eu não sei se verei ou não verei. Com esses olhos, eu só sei que eu verei a glória do Senhor. Muitos irmãos meus do passado que pregaram essa mensagem não viram. Não, Senhor, deixa eu ver um pouquinho. Eu queria ver um pouquinho. Mas se eu não ver, pode. Tá bom. Eu sei que eu vou ver lá. Amém? Você crê? Bora! Vem comigo. Amém? Adiante? Quer desistir? Não. Priscila vai desistir? Não. Priscila, não deixa a Márcia desistir. Tá bom? Tá bom, Márcia? Vamos desistir. Legal. Amém, Montinho? Vamos orar. Diga para o Senhor, apesar de não ver, eu creio. Eu creio. Amém? Amém? Amém. Vamos orar.